Maria acalma o seu filho adolescente rebelde. Oração poderosa de reconciliação e paz. Ouça agora. Seja muito bem-vinda a este momento de oração. Hoje quero falar diretamente ao seu coração de mãe, que talvez esteja cansado, preocupado e até mesmo com medo do futuro do seu filho. Eu sei que existem noites em que o travesseiro se torna o único confidente das suas lágrimas e dias em que as palavras entre você e seu filho parecem se transformar em muros em vez de pontes. A adolescência traz consigo desafios que nem sempre estamos preparadas para enfrentar. Rebeldia, distanciamento, silêncio, escolhas arriscadas, dúvidas sobre os estudos e até o afastamento da fé. Mas é justamente aqui, nesse território de incertezas, que Maria, a Mãe do Céu, se aproxima de você e deseja entrar no seu lar. Maria não é uma mãe distante. Ela conhece cada grito calado da sua alma, cada oração sussurrada quando você não sabia mais o que fazer. Como esteve ao lado de Jesus em cada etapa da vida, também permanece ao lado do seu filho neste momento, olhando para ele com ternura e acreditando no futuro que ele ainda pode construir. É por isso que neste encontro de fé, Maria traz um convite: entregar a rebeldia, a inquietação e até a dor da sua família em suas mãos para receber em troca paz, reconciliação e um novo começo. Hoje, nesta oração, vamos pedir que o coração do seu filho seja acalmado, que a comunicação dentro de sua casa seja restaurada e que a esperança seja reacendida no seu peito. E eu já lhe faço um pedido especial. Escreva o nome do seu filho nos comentários, para que juntos possamos levantar uma corrente de oração e intercessão. Cada nome escrito será envolvido pelo manto de Maria, que não apenas cobre, mas protege, cura e ilumina. Permaneça comigo, porque esta oração não é apenas palavras. É um encontro profundo com a mãe que nunca abandona. A mãe que hoje quer trazer reconciliação, paz e direção para a vida do seu filho. Maria já está aqui, entrando na sua história, e algo novo começa a acontecer no instante em que você abre o coração para a sua presença. Reflexão breve: o coração adolescente e o olhar de Maria. A adolescência é um tempo de transição cheio de contrastes. É nessa fase que os filhos, em busca de identidade, oscilam entre o desejo de independência e a necessidade de proteção. Muitas vezes a rebeldia é apenas uma forma confusa de expressar sentimentos que eles não sabem traduzir em palavras. Por trás das respostas ríspidas e dos silêncios prolongados, existe um coração que clama por compreensão, direção e amor. Como mães, sentimos a dor de não sermos ouvidas, de vermos os filhos se afastando daquilo que mais prezamos, e isso fere fundo. Mas é nesse exato ponto que Maria nos ensina a olhar com paciência e esperança. O olhar de Maria é diferente do olhar humano. Ela viu o menino Jesus crescer, testemunhou sua juventude, suas escolhas, seus desafios e soube esperar a hora certa de cada transformação. Esse olhar materno, cheio de fé, não se prende apenas ao que o filho é hoje, mas vislumbra quem ele pode se tornar com a graça de Deus. Quando Maria olha para o seu filho, ela enxerga não apenas a rebeldia, mas também a promessa, não apenas os erros, mas também o futuro que pode ser restaurado. Nenhuma mãe está sozinha nessa luta. As crises, os conflitos, as portas batidas, os silêncios sofridos, tudo isso já foi enfrentado por muitas outras mães. E hoje Maria se coloca ao seu lado para dizer: não desanime, seu filho não é apenas este momento. Ele tem um amanhã e eu caminho com você para que esse amanhã seja de luz.
Esse olhar de fé é capaz de transformar a maneira como os vemos a adolescência. Deixa de ser um peso insuportável para se tornar uma travessia acompanhada, onde a confiança em Deus e a intercessão de Maria vão abrindo caminhos de reconciliação e esperança. Consagração do filho ao manto de Maria. Agora convido você a dar um passo de fé ainda mais profundo. Feche os olhos do coração e imagine-se diante da Mãe do Céu, aquela que nunca abandona, aquela que compreende as dores silenciosas de toda mãe que se ajoelha e chora por seus filhos. Maria acolhe em seus braços não apenas as crianças dóceis e obedientes, mas também aqueles que se mostram distantes, rebeldes ou indiferentes. Ela os acolhe como eles são, porque sabe que todo coração, por mais endurecido que esteja, pode ser restaurado pelo amor de Deus. É nesse espírito que hoje você é convidada a consagrar o seu filho ao manto protetor de Maria. Veja-o mentalmente diante dela. Imagine a Mãe Santíssima aproximando-se dele, colocando suavemente suas mãos sobre a cabeça dele e, com infinita ternura, cobrindo-o com seu manto azul celestial. Esse manto não é apenas um símbolo, é um sinal de presença, de cuidado e de intercessão constante. Quando você entrega seu filho a Maria, não o está abandonando, mas sim colocando-o no lugar mais seguro que existe, junto daquela que levou Jesus pela mão em cada etapa da vida. Ela protege, guarda e encaminha para o coração do próprio Deus. Pense nos momentos em que você sentiu que não tinha mais forças para aconselhar, em que as palavras se esgotaram, em que os conselhos pareciam não surtir efeito. É nesse ponto que a consagração abre uma nova perspectiva. Você deixa de carregar tudo sozinha e permite que Maria entre na batalha espiritual e emocional que envolve o coração do seu filho. É como se a rebeldia, a desobediência e as escolhas equivocadas fossem suavemente entregues a alguém que sabe o que fazer com elas. Alguém que as transforma em oportunidade de graça e redenção. Repita comigo, no silêncio da sua fé, esta oração. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e minha mãe, hoje eu consagro o meu filho a ti. Entrego o coração dele, suas dores, seus medos e seus sonhos. Reveste-o com o teu manto de proteção, para que nenhuma influência maligna, nenhuma amizade perigosa e nenhuma tentação consiga afastá-lo da vontade de Deus. Guarda os pensamentos dele, ilumina suas escolhas, guia os seus passos. Que cada decisão seja marcada pela tua intercessão e que a vida dele seja transformada pela graça que vem do teu Filho Jesus. Ao pronunciar estas palavras, você não apenas fala com os lábios, mas grava no céu uma entrega que é registrada pelo amor de Maria. A consagração tem um efeito misterioso e profundo. É como se uma mãe, cansada de lutar sozinha, de repente fosse sustentada por outra mãe que conhece cada lágrima e que diante de Deus não deixa uma só oração sem resposta. Maria não substitui você no papel de mãe, mas amplia o seu amor, fortalece a sua paciência e multiplica a sua esperança. Quando você olha para o seu filho e se sente tentada a acreditar que nada vai mudar, lembre-se, ele está debaixo do manto de Maria. Isso significa que mesmo nas horas mais escuras, há uma luz constante brilhando sobre ele, uma luz que nunca se apaga porque vem da presença de Deus. Muitas mães já testemunharam mudanças que só foram possíveis após a consagração. Corações endurecidos começaram a se abrir, diálogos interrompidos foram restaurados, caminhos perigosos foram deixados para trás, não porque houve uma fórmula mágica, mas porque Maria, ao receber um filho em seu manto, conduz tudo com a delicadeza e a firmeza
de quem sabe o tempo certo de cada transformação. Ao consagrar seu filho, você faz uma declaração de fé. Ele não pertence às trevas, não pertence ao mundo, não pertence às tentações. Ele pertence a Deus e é guardado por Maria. Essa entrega não tira de você a responsabilidade de educar, orientar e amar, mas dá a certeza de que há um auxílio maior agindo com você. O simples ato de imaginar o seu filho envolto no manto de Maria já renova o coração, porque traz consigo a convicção de que existe uma proteção invisível atuando dia e noite. Quando ele sair de casa, quando estiver com amigos, quando tomar decisões que você não pode controlar, confie que esse manto estará lá, acompanhando, protegendo, iluminando. É uma forma de descansar o coração e viver com mais serenidade, porque você já não vive no medo, mas na confiança. Lembre-se de que cada vez que sentir ansiedade, cada vez que a preocupação tentar sufocar a sua fé, você pode repetir: meu filho está sob o manto de Maria. Essa frase simples tem o poder de reorientar o seu coração, de trazer paz à sua mente e de renovar sua confiança no futuro. Não importa quão grandes sejam os desafios da adolescência, quão profundas sejam as crises ou quão difíceis sejam as conversas. Quando o coração de uma mãe se une ao coração de Maria em oração e consagração, abre-se uma estrada nova, feita de reconciliação, esperança e restauração. Permaneça firme nesta entrega. Não olhe apenas para as dificuldades do presente. Tenha sempre diante de si a certeza de que Maria, ao receber seu filho em seus braços espirituais, já começou uma obra silenciosa, porém poderosa, que dará frutos no tempo certo. E quando a dúvida bater a porta do seu coração, lembre-se de que você não está sozinha. Existe uma mãe no céu que luta por você, que intercede por você e que, acima de tudo, guarda seu filho com a mesma ternura com que guardou o próprio Jesus. É nesse descanso que você deve permanecer, confiando que o futuro será iluminado e que seu filho, ainda que caminhe por estradas difíceis, sempre terá um lar seguro debaixo do manto de Maria. Oração pela reconciliação e cura dos vínculos. Quando pensamos na relação entre mãe e filho, sabemos que ela é única, profunda e marcada por laços que não se rompem, mesmo nos momentos de maior dor. Porém, é justamente na adolescência que esses laços podem se desgastar, pois as palavras se tornam mais duras, os gestos mais distantes e os corações, muitas vezes, se fecham em silêncio. A mãe sente que perde espaço na vida do filho, enquanto o filho acredita que precisa se afastar para provar sua independência. Essa tensão cria feridas que só podem ser curadas pela força do amor que vem de Deus e pela intercessão de Maria, que sempre esteve atenta às necessidades dos filhos. Hoje quero conduzir você a um momento de oração pela reconciliação e pela cura desses vínculos. Não importa quão profunda seja a distância, não importa quantas vezes o diálogo tenha falhado, não importa quantas mágoas tenham se acumulado ao longo do tempo. Diante de Maria, nada está perdido. Ela, que permaneceu de pé aos pés da cruz de Jesus, sabe o que é suportar a dor de ver o filho sofrendo e, por isso, acolhe também o seu sofrimento de mãe. Reze comigo em espírito. Maria Santíssima, eu me coloco em tua presença e te apresento o meu filho. Tu sabes das feridas que existem entre nós, das palavras que machucaram, dos silêncios que doeram e da distância que tantas vezes nos afastou. Hoje, te peço que passes na frente, removendo todo o orgulho, todo o ressentimento, toda a barreira que impede o nosso encontro. Que o teu amor materno seja como um bálsamo que cura, que restaura,
e que devolve a paz à nossa relação. Ao fazer esta oração, você permite que o amor de Maria alcance aquilo que suas próprias forças já não conseguem mudar. Muitas vezes insistimos em falar, em explicar, em corrigir, mas a alma do adolescente não se abre pela pressão, e sim pela experiência de ser amado sem condições. Maria nos ensina essa forma de amar. Foi com paciência e silêncio que ela guardou as palavras de Jesus, mesmo quando não entendia tudo o que ele dizia. É com paciência e esperança, que ela olha agora para o seu filho e ensina você a ter o mesmo olhar. Permita-se imaginar este momento. Você e seu filho, ainda que distantes, estão sendo unidos pelo manto de Maria. Onde há ferida, ela aplica o bálsamo do perdão. Onde há silêncio, ela semeia novas palavras de carinho. Onde há orgulho, ela coloca humildade. Onde há dor, ela traz consolo. E onde há afastamento, ela cria caminhos de aproximação. Essa imagem não é fantasia, é fé viva, capaz de gerar frutos concretos na vida da sua família. Confie que ao rezar por essa reconciliação, você já está plantando sementes que no tempo certo darão frutos de diálogo restaurado, de respeito renovado e de afeto renascido. Maria nunca se cansa de interceder, e ela mesma guia você para viver a cura dos vínculos mais preciosos da sua vida. O vínculo com o seu filho. Oração pela proteção nos estudos e nas escolhas para o futuro. Toda mãe carrega no coração o desejo de ver o filho seguir um caminho seguro, iluminado e repleto de oportunidades. Quando a adolescência chega, esse desejo se mistura com a preocupação diante das escolhas que o filho começa a fazer. Surgem as dúvidas em relação aos estudos, a responsabilidade com a escola, os primeiros passos rumo a um emprego, as amizades que influenciam, os sonhos que parecem mudar a cada dia. E, em meio a tudo isso, cresce no coração da mãe o temor de que uma decisão equivocada possa comprometer o futuro. É por isso que precisamos colocar nas mãos de Maria não apenas o presente, mas também o amanhã de nossos filhos. Maria, que guiou Jesus desde os seus primeiros passos até a maturidade de sua missão, sabe como conduzir cada jovem a encontrar a sua verdadeira vocação. Hoje, ao rezar, imagine o seu filho sentado em uma sala de estudos, enfrentando suas dificuldades, lidando com a distração, com a insegurança ou até mesmo com a falta de motivação. Visualize Maria se aproximando dele, tocando suavemente sua mente e pedindo ao Espírito Santo que o ilumine. Peça que cada pensamento dele seja guardado, que cada decisão seja inspirada, que cada porta que precisa se abrir seja aberta no tempo certo e que toda influência negativa seja afastada. Ore em silêncio comigo. Senhor, pelo coração de Maria, eu consagro o futuro do meu filho. Abençoa seus estudos, fortalece sua mente, dá-lhe sabedoria, perseverança e disciplina. Que ele encontre alegria no aprender, que seja protegido de toda desmotivação e de toda distração que o afaste de seus objetivos. Abençoa também suas escolhas de amizade, de trabalho, de vocação. Que cada passo seja guiado pela tua luz e que o amanhã dele seja construído sobre a rocha firme da fé. Ao entregar o futuro do seu filho a Maria, você não apenas o protege, mas também abre espaço para que ele descubra seus talentos e desenvolva sua missão de vida. A proteção nos estudos não se limita a boas notas, mas se estende à clareza de mente, à sabedoria para discernir entre o que edifica e o que prejudica, à coragem para dizer não ao que não convém e ao impulso para dizer sim ao que o aproxima do seu propósito.
Pense em quantos jovens na idade da adolescência se sentem perdidos, inseguros e pressionados. Muitos não sabem lidar com expectativas. Outros carregam medos silenciosos de não corresponder. É nesse ponto que a intercessão de Maria se torna farol. Ela não aponta apenas um caminho, ela caminha junto, conduzindo com paciência e amor. Ao colocar o seu filho sob essa proteção, você está garantindo que cada escolha dele seja iluminada por uma sabedoria que o mundo não pode oferecer. Apenas Deus. Confie. As portas certas se abrirão, as influências perigosas perderão força e seu filho será conduzido passo a passo para um futuro abençoado. Maria, como mãe, já está cuidando de cada detalhe, porque quando uma mãe reza, o céu inteiro se move em favor de seus filhos. Momento de intercessão silenciosa. Agora é a hora de silenciar o coração, de deixar que as palavras deem lugar à presença de Deus e à ternura de Maria. Depois de abrir a alma em oração, chega o momento de simplesmente estar diante do Senhor, confiando que Ele age mesmo quando não ouvimos barulho algum. O silêncio não é ausência, mas espaço de intimidade. É nesse silêncio que Maria se aproxima de você e recolhe as intenções mais profundas do seu coração, aquelas que talvez você nunca tenha dito a ninguém, mas que transbordam em cada lágrima derramada por seu filho. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e, em espírito, pronuncie o nome do seu filho. Imagine esse nome sendo escrito no coração de Maria, como uma joia preciosa que ela guarda com amor infinito. Visualize seu filho sendo colocado suavemente nas mãos dela, como quem entrega o que mais ama, confiando que ali está seguro. Permita que essa imagem acalme sua mente e traga serenidade. Maria, com seu olhar cheio de misericórdia, acolhe cada pedido e o leva diretamente ao coração de Jesus. Nesse momento de silêncio, você não precisa convencer, explicar ou insistir. Apenas confie. O Espírito Santo conhece as dores, os medos e os sonhos do seu filho. Ele age no invisível, tocando lugares que você não alcança, curando feridas que você não consegue ver, despertando virtudes que ainda estão escondidas. Sua parte agora é descansar e crer que algo está sendo transformado no mais profundo do coração do seu filho. Se o seu coração começar a se agitar com preocupações, repita interiormente: meu filho está sob o manto de Maria. Essa frase será como uma âncora, segurando você na fé e afastando os pensamentos de medo. Permita-se sentir a paz que brota quando a confiança supera a ansiedade. O silêncio, acompanhado pela fé, se torna oração viva, tão poderosa quanto as palavras mais eloquentes. Deixe este momento se prolongar dentro de você. Permita que o Espírito Santo conduza pensamentos de esperança, imagens de reconciliação, sonhos de um futuro abençoado. Cada segundo dessa entrega silenciosa é uma semente plantada e no tempo certo dará frutos de paz, diálogo restaurado e vida renovada. Oração pelo retorno à fé e conversão do coração. Há momentos em que o maior sofrimento de uma mãe não é ver o filho rebelde, nem mesmo ver notas baixas ou dificuldades na escola, mas perceber que ele se afastou da fé. O coração materno sofre quando percebe que o filho já não reza, já não busca a Deus, já não encontra sentido nas coisas espirituais. Esse vazio deixa a mãe insegura, com medo de que a vida do filho se torne frágil diante das tentações do mundo. Mas é justamente aí que Maria se apresenta como ponte de retorno, como mãe paciente que nunca desiste e que sabe esperar o tempo certo da graça. Maria é aquela que levou Jesus pela mão, que o ensinou a rezar,
que o conduziu ao templo, que o apresentou às promessas de Deus. Da mesma forma, ela pode hoje guiar o seu filho de volta à fé. Não importa se ele se afastou por influência de amizades, por feridas interiores, por orgulho ou simplesmente por indiferença. Nenhum coração rebelde resiste para sempre ao amor paciente da Mãe do Céu. O que parece distância pode se tornar oportunidade de reencontro. O que parece frieza pode se converter em fogo ardente de fé renovada. Reze comigo em espírito. Maria, Mãe Santíssima, eu te apresento o coração do meu filho. Tu sabes que ele já não reza como antes, que se afastou da tua presença e até mesmo de Deus. Mas eu creio que nenhum filho teu está perdido. Intercede junto a Jesus para que o coração dele seja tocado, para que uma chama de fé volte a acender em sua alma, que ele reencontre o caminho da oração, que sinta saudade da tua presença, que perceba a beleza da vida com Deus. Enquanto você reza, imagine o seu filho sendo atraído pela luz suave de Maria. Veja a cena. Ele caminha por um lugar escuro, mas aos poucos é envolvido pela claridade que brota do coração de Nossa Senhora. Essa luz não força, não oprime, não condena. Ela apenas acolhe, ilumina e convida. Assim também é a conversão verdadeira. Não nasce da imposição, mas do amor que atrai com paciência e doçura. Talvez você já tenha insistido muitas vezes, já tenha falado sobre oração, sobre igreja, sobre fé, mas a resposta foi negativa. Não se culpe. Muitas vezes a palavra humana não consegue penetrar onde o coração está fechado, mas a oração da Mãe, unida à intercessão de Maria, atravessa muros e toca onde ninguém mais consegue. Continue orando, mesmo quando não vir sinais imediatos. A conversão é uma obra lenta, mas certa. Confie que Maria já está preparando esse retorno. Um dia, talvez em um momento inesperado, uma palavra, uma música, um encontro ou até mesmo uma lembrança da infância pode reacender a fé no coração do seu filho. E quando isso acontecer, você verá que suas lágrimas não foram em vão, mas sementes regadas no silêncio da oração. Oração de unção e novo começo. Depois de apresentar o coração do seu filho a Maria, pedindo reconciliação, proteção e retorno à fé, é hora de clamar por um recomeço. Todo filho, por mais distante que tenha se colocado, pode viver um novo capítulo, porque a misericórdia de Deus é infinita e a intercessão de Maria nunca se esgota. É como quando uma casa está escura há muito tempo e, de repente, alguém abre a janela. A luz entra, o ar se renova e tudo ganha vida novamente. Assim é o agir de Deus quando uma mãe se coloca em oração e confia o futuro do filho ao manto da Mãe Santíssima. Neste momento, convido você a imaginar Maria derramando sobre o seu filho um óleo espiritual de cura e restauração. É a unção divina que toca o coração rebelde, que sara feridas emocionais, que quebra correntes de vícios, que limpa mágoas e ressentimentos e que abre espaço para que a graça floresça. Essa unção é também promessa de um novo começo, porque não há passado que seja capaz de anular o poder do perdão. Reze comigo. Maria, Mãe querida, eu peço que o teu Filho Jesus, por tuas mãos maternas, derrame agora sobre a vida do meu filho a unção que cura, que liberta e que restaura. Que cada marca de dor seja lavada, que cada ferida do coração seja sarada, que toda rebeldia se transforme em paz, que toda confusão dê lugar à clareza, que toda tristeza seja trocada por esperança. Eu consagro o futuro dele às tuas mãos, para que cada passo seja guiado pela tua luz
e protegido pelo teu manto. A unção é um gesto espiritual que significa força nova. Assim como os profetas eram ungidos para uma missão, também o seu filho é ungido agora para viver um novo tempo. Ainda que os erros do passado pesem, ainda que haja marcas de escolhas erradas, Deus é especialista em transformar histórias. Maria intercede para que aquilo que parecia perdido seja reencontrado, para que o que estava ferido seja restaurado e para que o que parecia impossível se torne realidade. Permita-se acreditar nesse recomeço. Olhe para o seu filho não apenas pelo que ele tem mostrado, mas pelo que ele pode vir a ser quando tocado pela graça de Deus. Veja-o renovado, reconciliado, confiante, retomando os estudos, escolhendo boas amizades, buscando a fé e trilhando um caminho de paz. É essa visão de esperança que deve alimentar a sua oração. Porque quando uma mãe acredita junto com Maria, o céu inteiro se move para que a transformação aconteça. Oração coletiva. Agora é o momento de unirmos nossas vozes e corações em uma corrente de fé. A oração de uma mãe tem grande poder, mas quando muitas mães rezam juntas, apresentando seus filhos sob o mesmo manto de Maria, esse poder se multiplica. É como um rio que começa pequeno, mas que, ao receber outros afluentes, cresce e ganha força, tornando-se capaz de transformar tudo por onde passa. Assim também acontece quando cada mãe decide escrever o nome de seu filho e entregá-lo neste espaço de oração, formando uma grande família espiritual. Eu lhe convido, de forma muito especial, a deixar o nome do seu filho nos comentários deste vídeo. Não se trata apenas de uma formalidade ou de um gesto simbólico. Cada nome escrito será lembrado diante de Deus, cada intenção será acolhida por Maria e juntos formaremos um manto invisível de intercessão que cobrirá cada filho mencionado. Imagine quantos nomes, quantas histórias, quantos jovens poderão ser alcançados pela graça, porque você decidiu se unir a outras mães neste ato de fé. Maria nos ensina que a fé nunca é vivida sozinha. Assim como esteve com os discípulos no cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo, ela também está aqui conosco, unindo mães de diferentes lugares em um mesmo clamor. Ao colocar o nome do seu filho, você está dizendo: eu não caminho sozinha, eu me uno a outras mães e a Maria, confiando que a intercessão coletiva trará frutos de paz e de esperança. Visualize essa corrente poderosa. Cada nome escrito é como uma vela acesa diante do altar de Maria. Uma chama sozinha ilumina pouco, mas muitas chamas juntas iluminam intensamente, dissipando a escuridão. Essa união dá força às mães que se sentem desanimadas, esperança às que se sentem sozinhas, coragem às que já pensaram em desistir. E o mais bonito é perceber que quando rezamos pelo filho da outra, Deus também cuida ainda mais do nosso. Portanto, não deixe de participar. Escreva o nome do seu filho e, se quiser, acrescente também o pedido específico pelo qual deseja intercessão. Ao mesmo tempo, leia os nomes de outras mães e una-se em oração silenciosa por elas. Assim, a corrente não será apenas um gesto coletivo, mas um laço real de fé que se estende sobre todos nós. Maria acolhe cada nome, cada história, cada dor e cada esperança, e leva tudo diante do coração misericordioso de Jesus. Bênção final. Chegamos ao fim deste momento de oração, mas não ao fim da ação de Deus na vida do seu filho. A oração que você fez hoje continua ecoando no coração de Maria, que já a apresenta a Jesus com todo amor e ternura. Por isso, não se preocupe se ainda não vê mudanças imediatas.
A fé nos ensina que o invisível já está acontecendo, que a semente já foi plantada e que no tempo certo dará frutos de reconciliação, paz e futuro restaurado. Quero abençoar você e sua família. Que a Mãe Santíssima cubra o seu lar com o manto de proteção. Que cada canto da sua casa seja cheio de serenidade. Que o coração do seu filho seja guardado contra toda influência de mal. Que os estudos dele floresçam, que suas escolhas sejam iluminadas e que o retorno à fé seja um processo cheio de esperança e alegria. Que nenhuma palavra negativa encontre espaço, mas que a bênção de Deus seja a voz mais forte sobre a sua vida e a vida do seu filho. Receba esta palavra em seu coração. Nunca desista. O amor de mãe é poderoso, mas quando unido ao amor de Maria, se torna invencível. Ainda que o mundo diga que não há mais solução, Maria repete ao seu coração que há sempre um novo começo, sempre uma porta aberta, sempre uma luz no fim da escuridão. Confie, porque a graça já está agindo, mesmo nos detalhes que você não consegue ver. Eu o envio agora com essa certeza. Maria já entrou em sua casa, já acolheu o seu filho, já intercede por você. Caminhe com esperança. Levante-se todos os dias acreditando que o melhor ainda está por vir. E sempre que sentir o peso da preocupação, volte aqui, reze novamente, una-se a essa corrente de oração. Você nunca estará sozinha, porque esta comunidade caminha junto, e Maria jamais abandona os filhos que confiam nela. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com outras mães que precisam desta palavra e continue deixando o nome do seu filho nos comentários para que ele seja sempre lembrado nas próximas orações. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, permaneça com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém.